Que um estudo do governo federal identificou quase 2.000 municípios considerados mais suscetíveis a desastres climáticos. Vamos acompanhar com a Beatriz Manfredini. O governo federal usou dados de 2022 para fazer um levantamento de quantos municípios do Brasil estão suscetíveis ou mais suscetíveis do que os outros a sofrer com desastres como as fortes chuvas que a gente vem acompanhando. Então, municípios que podem ter maior risco de deslizamentos, desabamentos, inundações e enchentes, por exemplo. E a conclusão desse levantamento, conclusão inclusive que foi conseguida pelo jornal O Globo, é a seguinte: que 35% das cidades brasileiras estão mais suscetíveis, estão nessa área de risco aí para sofrerem com esses problemas causados aí pelas mudanças climáticas. Para ser mais específico, 34,9% deles. Então, de um total de 5.570 municípios, 1.942 estão nessa situação. O número é mais do que o dobro de 10 anos antes, de 2012. Uma lista como essa foi feita em 2012, na época eram 821 municípios mais suscetíveis aos desastres naturais. Esse número saltou, portanto, em 2022 para 1.942. Esses dados foram compilados pela Casa Civil. E quando a gente junta todos esses municípios, a população neles é de 148, quase 149 milhões de pessoas. E dessas, 9 milhões estão vivendo em áreas de risco hidrológico, melhor dizendo. É interessante a gente dizer também que o estudo demonstrou, por meio de números, quais estados também estão piores nessa lista. Então, quando a gente pega, sem contar o Distrito Federal, os 26 estados da federação, a unidade da federação com a maior proporção de municípios da lista é o Amazonas. 59 das 62 cidades deles estão nessa situação, ou seja, 95% do Amazonas nessa área ali, nesse momento, nessa classificação de risco para desastres naturais. Já quando a gente pega o estado com o maior número de municípios listados dessa forma, nós temos Minas Gerais. Por lá são 283 cidades nessa situação, equivalente a 1/3 do total de Minas. E foi apresentado ao Congresso uma PEC que propõe destinar 5% das emendas parlamentares para a utilização imediata dos municípios em situações de tragédia. Por essa razão, a gente vai conversar a partir de agora com o autor dessa proposta, o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Uma honra, Daniel. Boa noite ao Mota também. Grande honra. Perfeito. Deputado, para começar, queria pedir naturalmente que o senhor destacasse os principais pontos dessa proposta, mas para entender quais seriam os parâmetros para liberação desse recurso. Bastaria a decretação, por exemplo, do estado de calamidade pelo município, ou seria necessária uma avaliação complementar por parte do Legislativo, talvez? Deixa eu só explicar como é que surgiu a ideia desta PEC. Aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, tivemos 53 mortes e até hoje tem 6 pessoas desaparecidas com as enchentes. Muitos parlamentares, cada parlamentar gaúcho, quis enviar 3 milhões para ajudar, cerca de 100 milhões de reais. O que acontece? Quando um parlamentar manda uma emenda, leva até 1 ano para chegar a emenda ao local. Adianta o quê? Adianta nada. Aí o parlamentar, o senador, o deputado federal, esse deputado está nos enrolando, está contando história porque não chega a nada. Aí eu pensei, tem que ter agilidade. Momento de tragédia, desastre, precisamos de ajuda imediata. Aí pensei nessa PEC. 5%, por exemplo, dá em torno aí de 2 milhões de reais para uso imediato. Coloquei essa PEC para recolher assinaturas. Em uma tarde, em tempo recorde praticamente, consegui as 171 assinaturas com apoio do PT, PCdoB, PSOL, PL, PP, MDB. Todos os partidos aprovaram, achando excelente a ideia. Fiquei muito feliz com isso. E esta PEC, ela altera o artigo 166 da Constituição, que é do orçamento. O que acontece? O parlamentar começa o ano, tem 5% do orçamento à disposição. O que poderá mudar depois que nós formarmos a comissão especial, porque ela já foi aprovada na CCJ. 14 de dezembro foi aprovado na CCJ. Vai agora uma reunião que eu terei
no início de fevereiro com o presidente Lula, juntamente com o relator, que é o Pedro Ayara, de Minas Gerais, para agilizarmos a comissão especial. Nesta comissão especial, teremos 10 sessões para emendas, para discutir prazos, aumentos de percentual. E depois, mais 30 dias para aprovar, para corrigir qualquer detalhes e ir à votação para o plenário da Câmara e depois para o Senado. A sua pergunta, ela foi com relação de como será distribuído 5%, é isso? Ou como que aciona? Aciona a partir do momento que se comprova uma tragédia, um desastre. Pode ser enchente, pode ser o rompimento de uma barragem, todos com mortes, temos aí secas, onde as pessoas precisam da ajuda imediatamente. E o país tem que estar junto no momento mais difícil. O cidadão que está desalojado, está desabrigado, não tem casa, não tem alimento, não tem onde dormir, e com mortes ainda. Então, o parlamentar, a nação, tem obrigação, nesses momentos, de dar essa disponibilidade imediata. Tanto é, tivemos a aprovação de todos os partidos, o que me honrou muito. Sem dúvida alguma, quem passa por uma situação dessa tem pressa. Agora, o senhor mencionava o mau tempo no Rio Grande do Sul e também as consequências. Há pouco, nosso repórter trouxe a informação que um corpo encontrado em Porto Alegre é do motoboy que estava desaparecido já há alguns dias. A Defesa Civil, inclusive, contabilizou com mais uma vítima do temporal. Deputado, agora, como seria organizado e disponibilizado esse recurso? Seria criada uma espécie de poupança? Porque eu fico imaginando, são muitos municípios que passam por uma situação dessa em vários momentos do ano. Então teria um caixa e seria disponibilizado um valor determinado, teria um teto dependendo da população, porque dependendo da gravidade, deputado, esse montante poderia se esgotar no primeiro mês do ano, né? Sim, mas aí é a referência inicial. Poderão ter emendas, poderá chegar a 10%, mas 5% eu acredito de bom tom. Se bem que são quase 2 mil municípios aí, que eu vi na reportagem agora, com possibilidades de tragédias. As emendas têm 10 dias para serem feitas. Poderão aumentar para 7%, 10%, depende das emendas. O importante é que tenha tipo um fundo, uma reserva, cada parlamentar, para usar imediatamente. Com um detalhe, espero que não tenha tragédias. Se não tiver tragédias, esses 5%, no final do seu mandato, final de 4 anos, ou a final de 3 ou 2, a partir de agora, este valor não sendo usado, ele ficará disponível para o deputado ou o senador usar normalmente como se fosse uma emenda normal. Ele não vai perder esse recurso. Ele vai ter apenas a agilidade para ajudar a população que está numa situação dificílima, com mortes, na maioria das vezes, nas tragédias, onde ele poderá ser efetivamente um agente de colaboração em momentos tão difíceis. A PEC que prevê a liberação de parte das emendas parlamentares para tragédias em análise e em debate com o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, eu vou chamar o Roberto Mota, nosso comentarista, que vai elaborar a próxima questão. Mota, sobre essa PEC, sobre outro assunto ligado ao Congresso Nacional, então sobre o nosso país. Por favor. Boa noite, deputado. Eu queria fazer uma pergunta sobre um outro assunto que é muito importante, eu sei que é do seu interesse também, que é segurança pública. A minha pergunta é, deputado, nós podemos ter esperança de que o Congresso acabe com essa vergonha dos saidões de criminosos presos? Sim, eu tenho um projeto agora também apresentado, que é o 1386, que acaba com os saidões. Você, telespectador, para ter uma base, o criminoso, se está com semiaberto ou preso, cometeu um crime. O criminoso, hoje, ele tem mais tempo de saída, de férias, entre aspas, do que o cidadão de bem. Esses saidões, eles duram mais de 30 dias. É Páscoa, Ano Novo, é Natal, mais de 30 dias, enquanto o cidadão de bem tem 30 dias. E vejam os absurdos. A Suzane Altenhofen, coisa assim o nome dela, ela matou pai e mãe e tinha direito à saidinha no dia dos pais e no dia das mães. Agora, alguns dizem o seguinte, não, mas os presidiários se comportaram bem, merecem a saidinha. Tá bem, tem a progressão de regime, ele está condenado a 10 anos. Então, como se comportou bem, no final
abate 6 meses dele, mas saidinha não. Ele tem que cumprir integralmente a sua pena. Tivemos aí 2.600, 2.700 presos que não voltaram no saidão de final de ano, onde ocorreram muitos crimes, inclusive a morte do PM Roger, lá de Minas Gerais, com um tiro na cabeça. E tem uma criança de 4 anos chorando lá, a falta de seu pai. Não tem cabimento essas saídas. Tem crime, tem que cumprir. Aí não, mas é muita maldade. Qual maldade? É simples. Para não se preocupar com saidinha, não se preocupar com saidão, não cometa crime, não mate, não roube, que não vai ter problema com saidinha, com nada. Seja um cidadão de bem. Mas essas saidinhas está comprovado. Em todas as saídas sempre tem crimes. Esse, então, foi latente agora, que espero que ajude a aprovar com mais rapidez esse meu projeto 1386, que é para dar fim total, saidão zero. Quem está cumprindo um crime tem que pagar integralmente. Aí, bem comportado. No final, na progressão de regime, abate lá. No final, mas saidinha, não. Porque muitos estão ligados a facções ainda. Tem. E quando sai, eles não resistem à tentação. E isso acontece. E tem provas latentes sobre isso. Então, temos que acabar com os saidões. Não quer ter problema de saidão? Não cometa crime. É simples. Nós estamos tratando desse tema, viu, deputado, já há muitos dias, e a gente observa uma grande mobilização da sociedade, inclusive durante os programas. As pessoas enviam comentários e perguntas. É claro que o senhor é de um partido mais à direita, o PL se identifica como um partido conservador, e a gente entende que os parlamentares acabem apoiando e defendendo essa pauta. Agora, diante dos últimos episódios, os números que são apresentados a cada episódio de saidinha após essas datas festivas, o senhor entende que parlamentares de centro e de esquerda devem abraçar também essa pauta, nessa apreciação que vai acontecer no Senado Federal, que pelo menos o presidente Rodrigo Pacheco disse que colocará em votação? Qual é a percepção do senhor? Há conversas informais sobre isso? Olha, eu acredito o seguinte: o deputado que é eleito para defender a sociedade tem que ficar a favor da sociedade e não a favor de bandido, de criminosos. A intensidade do crime, não sei. Alguns têm semi-aberto, mas cometeram crimes. Então eu não vejo como um cidadão que foi eleito para defender a sociedade estar a favor de quem cometeu crimes. Esses, para mim, não merecem ser deputados, porque quem defende criminoso é criminoso também. E acredito que ninguém me prove o contrário. Não sou radical, sou do bem, sou de direita, mas quando se fala sobre a defesa da sociedade brasileira, sendo de esquerda, centro ou direita, tem que pensar no cidadão de bem, no que trabalha, o que faz o correto e não beneficiar quem está na marginalidade da vida social correta. Roberto Mota, mais uma, Mota. Deputado, nós estávamos falando de orçamento, a gente sempre fala de verbas. Parece que nunca há e nunca haverá dinheiro suficiente para fazer várias coisas importantes que precisam ser feitas. No entanto, foi anunciado há poucos dias a autorização para uma captação recorde de 16 bilhões de reais para projetos financiados pela Lei Rouanet. Como é que o senhor vê isso? Bem, eu já fui processado pelo Chico Buarque, pelo Caetano Veloso com relação a esse assunto. Porque eu digo que esses benefícios, Lei Rouanet, por exemplo, tem que beneficiar novos talentos, pessoas que merecem crescer. Esses têm que ser incentivados e não dar grandes verbas. Não é dar a verba, é dar assim, você pode captar 5 milhões, você pode captar 15 milhões de Lei Rouanet, mas passa para figurões, como eu citei o exemplo deles, figurões para chegar na eleição e estarem a favor do lado de um governo. Isso não é correto. Eu sou a favor, mas não para beneficiar figurões. Agora, quanto ao orçamento, quando disponibiliza 16 bilhões para agradar militantes da cultura, deixa de abrir, deixa de arrecadar. Porque nessas leis de incentivo, o Estado deixa de arrecadar. Acredito que deixe de arrecadar aí em torno de 2 bilhões de reais. Não precisava tanto dinheiro, ainda mais que essas destinações são para grandes figuras já consagradas. Poderia ser menor valor, mas para pessoas que precisam crescer, precisam de incentivo. Esse é o objetivo
dessa disponibilidade e não contemplar figurões.